guys, how are you? I am Mirella, English teacher. Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Mirella, professora de inglês. Welcome to our first English class. Bem-vindos à primeira aula de inglês. A nossa primeira aula de inglês. Guys, pessoal, antes de iniciar a nossa aula, eu quero que todos aí se preparem, peguem o pen, pencil, o notebook, ou seja, seu lápis, sua caneta, seu caderno e very attention, muita atenção, ok? Então, let's go, vamos lá pessoal, vamos descobrir o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Reading Strategies. O que seria Reading Strategies, pessoal? Estratégias de leitura. E qual é o objetivo desse tema, estratégias de leitura da nossa aula? Nosso tema é compreender e aprender de forma fácil a leitura na língua inglesa. Então, vamos lá, pessoal. A teacher trouxe aqui, para começarmos, esta imagem, com a seguinte frase: Open your mind. O que tem a ver isso, teacher, com a leitura na língua inglesa, ou seja, a estratégia de leitura? Além dessa frase, pessoal, essa cantora está com um gesto, está gesticulando a respeito da frase. O que nós vamos aprender, pessoal, é que existem formas de se aprender a realizar uma leitura, seja em texto, seja no listen, no escutar uma música, no reading, no ver, no ler, sem que você utilize recursos como dicionário, ferramentas de tradução. Why, teacher? Por quê? Eu não posso utilizar formas de pesquisa? Yes, claro que pode. Pode sim, deve. Só que existem situações que têm meios de ferramenta que podem te prejudicar. Exemplo, em uma prova, nem sempre você vai poder utilizar um dicionário e nem sempre o dicionário vai te ajudar a realizar completamente aquela prova. Por quê? Porque o dicionário nem sempre vai vir com a tradução que você deseja que esteja. Vou dar um exemplo. O verbo can. O verbo can é um verbo modal, que significa poder. Can significa poder. No dicionário, você pode encontrar a tradução de can, que é poder. Mas lá no texto, por exemplo, vai estar a frase I can sleep. Você vai traduzir como I é eu, can você pesquisou lá que é poder e sleep é dormir. Você vai traduzir como eu poder dormir. Está correct? No. A frase tem que ser traduzida de acordo com a pessoa, eu e o seu tempo verbal. Eu posso dormir. E daí tem aluno que procura, daí fala, teacher, mas não tem esse significado no texto. E acaba a atividade, não consegue concluir e fica desesperado. E muitas vezes fala que não gosta do inglês porque não entende nada. Então, guys, pessoal, turma, quando eu falo guys, é que eu estou chamando pessoal, ok? Hello, guys! Olá, pessoal! Então, turma, nós vamos aprender isso, aprender que existem ferramentas que você consegue fazer a leitura de um texto sem utilizar meios de pesquisa, ok? Então, eu quero que vocês leiam esta frase, Open your mind, observe o gesto da cantora e sem nenhum meio de pesquisa, tentem imaginar o que está dizendo esta frase. Pode ser que você consiga traduzir apenas olhando a imagem, ou você sabe já alguma palavra, ok? E depois nós vamos voltar para ver, através das explicações que nós vamos ter, se você conseguiu identificar o que significa isso aí, opening your mind, ok? Let's study. Vamos lá, guys. A teacher trouxe aqui algumas explicações para vocês começarem os tópicos, para vocês entenderem como que é feito uma estratégia de leitura. Eu coloquei aqui as seguintes frases entre aspas. Passar os olhos, rápida visualização, marcas de organização de um texto. Isso daqui tudo contribui para uma estratégia de leitura. E o primeiro item
do nosso aprendizado a respeito de estratégia de leitura é a skimming. What is this, teacher? O que é skimming? Skimming é usado para identificar ideias ou sentido geral do texto. Leitura rápida para selecionar as partes mais importantes. Exemplo, título, subtítulo. Teacher, mas está confuso isso. A teacher trouxe aqui um trecho do famoso The Titanic, que vocês já devem conhecer, já ouviram falar, que é um filme muito famoso, história muito bonita e muito conhecida. Nós vamos descobrir as estratégias de leitura vendo o trecho desse texto. Aqui no skimming, pessoal, ele fala que nós usamos o skimming para identificar ideias ou sentido geral do texto. E que quando nós vamos fazer uma leitura através do skimming, ela deve ser rápida para selecionar as partes mais importantes. Por exemplo, as partes mais importantes segundo o skimming. Quando a gente pega um texto, primeiro o que vamos fazer? Observar o título. Caso o texto tenha um subtítulo, é o que nós vamos observar também. Observar, guys, as pictures, as imagens. Why? Por que, teacher, as pictures? As pictures podem dar muitas respostas do que o texto está dizendo. Aqui mesmo, ó, nós estamos vendo esse ship, o navio. Ele está aqui quebrado, está afundando. E aqui nós temos aqui, ó, oh my God, Rose, there was room for two. Oh meu Deus, Rose, tinha lugar para 2 pessoas. Então, eu sei que aqui que o texto está falando de um navio que afundou e que alguém morreu, ok? Então, skimming, vocês vão, na hora de fazer uma leitura de um texto através do skimming, vocês vão ter que selecionar as partes mais importantes do texto. Alguns textos, pessoal, quando vocês forem fazer um skimming do texto, vocês observem também o rodapé, porque tem textos que vêm com as informações, se aquilo lá é de cunho jornalístico, as fontes. Então, título, subtítulo, pictures, fazem com que vocês consigam já começar a compreender esta leitura, ok? Pistas visuais, pessoal, o skimming dá muita dica de pistas visuais. Verbos também, pessoal. A teacher depois vai trazer outro slide mais detalhado para vocês a respeito desses tópicos, ok? Depois nós temos o scanning. What is this, teacher? O que é scanning? Scanning busca por informação pontual. Passa por todas as informações específicas até encontrar o que você quer. Date, local, hours, horas, informações específicas, informações que tenham palavras-chave, ok? Vamos lá então no texto de Titanic. Então, enquanto o skimming eu observo de primeiro o título, o subtítulo, as pictures, pistas visuais, verbos, auxiliares, o scanning ele já vai querer algo mais específico. Como que esse algo específico? Seja hora, seja data, seja informações que sejam exatas. Vamos lá, pessoal. Palavras específicas. Vamos lá, guys. Datas. Olha aqui, pessoal. Vamos começar. Nós temos o month, April. Nós temos number 10, que foi uma data. Temos esse ano. Eu vou passar aqui pelo texto. Ah, será que tem mais sobre isso? Ah, tem aqui, ó. Tem novamente uma data, tem novamente o mesmo ano. Ah, então eu já sei, ó, foi o mesmo ano. A data foi a mesma? Não, foi, ó. Foi o mesmo ano, mas foi dia 10, começou no dia 10 e depois foi para o dia 14. O ano foi o mesmo? Foi o mesmo. Então aqui eu já sei que iniciou aqui e acabou aqui, ok? Então, palavras-chave, ok? Scanning, palavras-chave. Skimming, palavras de leitura rápida. Título, subtítulo. Scanning, vocês vão procurar na hora de fazer uma leitura do scanning, vocês vão
passar por informações específicas até encontrar o que você quer. Então, observe as datas, as horas, palavras-chave, ok? Temos também a transparent words, palavras que parecem com o nosso idioma. Será que o texto que eu procuro tem palavras que parecem com o nosso idioma? Se eu tenho uma palavra que parece com o nosso idioma no texto, eu vou ter que pegar dicionário para traduzir? Não. Vamos procurar aqui. New York, será que New York eu conheço esse significado? Yes, é Nova York. Precisei de dicionário? Não. Olha aqui outra, ó, Canadá. Será que eu preciso procurar? Eu não sei. Olha o estado. Yes, olha aqui, ó. Então, palavras que parecem com o nosso idioma. Transparent words. Precisei de dicionário? Não, não precisei. Então, eu tive o skimming, que eu procurei o título e o subtítulo, a primeira parte. Eu olhei as minhas pistas visuais, as minhas imagens. Depois, eu fui fazer uma análise do texto através do scanning. O scanning, eu olhei rápido também, procurei as palavras-chave, olhei lá se tem alguma data, tem datas repetidas, olha aqui. Eu olhei que começa num dia e acabou no outro dia. Precisei ficar procurando palavra por palavra? Não, ok? Depois nós vimos a transparent words, que são as palavras que parecem com o nosso idioma. Aqui, guys, a teacher tem alguns exemplos, mas vocês vão pegar um texto que tem vários outros exemplos, ok? Pode ser aqui, pessoal, que tenha nome próprio. Nome próprio, eu vou precisar fazer tradução? Não, não tem por que traduzir. Às vezes o aluno vai lá e quer traduzir o nome próprio. Tem necessidade? Não. E aqui, pessoal, por último, nós temos as repeated words. What is this, teacher? Palavras repetidas. Class, turma, tem alunos que olham uma palavra, começam aqui no início, daí on. Vai lá no dicionário, pesquisa. Daí vai pesquisando palavra por palavra. Até chegar nessa outra word, a mesma word, a mesma palavra, on. Tem necessidade de se procurar duas vezes para pesquisar? Não. Você tem que olhar, tem palavras repetidas, não há necessidade de se ficar procurando, ok? Isso é uma forma de você facilitar a sua leitura, é uma estratégia de leitura, ok? Então, guys, vamos lá. Nós temos como estratégias de leitura skimming, scanning, transparent words e repeated words. Remember, skimming, leitura rápido, selecionar as partes importantes, título, subtítulo, focar nas imagens, pegar essas dicas. Se tiver rodapé no texto, observem. Scanning são as informações pontuais. Olhem as datas, olhem as horas, o local onde aconteceu. Transparent words, palavras que parecem com o nosso idioma, não só nome de países, mas nome próprios também. Tem muitas palavras que não existem tradução e às vezes a pessoa fica procurando aquilo lá no seu meio de pesquisa, seja no Google, seja na internet, ok? E repeated words, palavras repetidas. Não há necessidade de se procurar mais de uma vez por uma palavra. Se eu tenho a palavra black, que significa preto, eu vou procurar novamente no dicionário? Não. Se já encontrei uma vez e ela tem mais de uma vez no texto, não tem que perder tempo procurando. Como que eu vou aprender isso, teacher? A principal ferramenta desse aprendizado, não é em uma única vez que você vai conseguir realizar isso, é no dia a dia, é praticando, seja no listen, seja no speaking, ok? Seja no writing, seja escrevendo, você vai praticar essas regrinhas através do dia a dia, fazendo a tarefa. Pegue um texto, pegue o seu book, pegue um livro, ou vão na internet, pesquisem. É igual esse texto aqui. Na próxima aula a gente vai desmistificar esse texto. O que será que eles estão querendo dizer? Será que você em casa, você pode começar a descobrir para na próxima aula, quando a teacher for ver com vocês, você dizer
para você mesmo se você conseguiu compreender sem utilizar o uso de ferramentas de pesquisa, apenas seguindo aquelas regras de leitura que foi passado. Daí a teacher trouxe aqui um meme que eu vou fazer a leitura. Quando você vê algo em inglês e português and you can understand it perfeitamente, because you are bilingual and now está lendo these two idiomas at the same time. Eu trouxe esse meme, pessoal, porque aqui está envolvendo frases em português e inglês. E eu tenho certeza que você, se você for ler aí, você vai conseguir ler e vai conseguir compreender sem pegar nenhum meio de pesquisa para a tradução e vai compreender o que a picture está dizendo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não vou traduzir agora também. Quero que vocês leiam em casa para ver se vocês conseguem compreender de acordo com vocês lendo. Eu li aqui rapidinho, daí eu quero que vocês em casa, vocês deem uma lida e tentem entender. O que será que em inglês you can understand, bilingue, now, this into, at same. Será que vocês compreendem o que significa essas palavras lendo junto com o português aí? Ok? Mais uma atividade. Daí eu trouxe para vocês, pessoal, aqui, reading tips. Algumas dicas para vocês praticarem as estratégias de leitura, ok? Aqui, pessoal, nós temos livros de leitura divididos entre 5 ou 6 níveis, desde o básico até o avançado. Guys, pessoal, vocês têm, hoje em dia, um acesso infinito para fazer pesquisas. Existem livros básicos e livros avançados. Tem estudantes que vão conseguir fazer uma leitura no nível mais avançado, mas se não é o seu caso, comece com o básico, ok? 2. Ler notícias em inglês. É difícil, eu não sei inglês, mas você nunca vai aprender se você não começar. Uma dica aqui que eu deixei é BBC Learning English, ok? Depois eu vou mostrar a picture dessa página para vocês. Gibis e revistas. Tem, pessoal, Turma da Mônica, para quem gosta, tem a versão em inglês. Então, eu não gosto de ler newspaper, eu não gosto de ler magazine, eu gosto de gibi. Então, eu vou ler Turma da Mônica. Se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa, não sei se, eu não vi em Luiz Eduardo, mas na internet eu fiz uma pesquisa, acho que custa R$6. E às vezes tem promoção, que eu já vi até por R$99. Então, às vezes você pode se reunir com o seu colega, com seus primos e pedir pela internet para adquirir esses livros, ok? O gibi. 4. Siga qualquer perfil de rede social em inglês. Turma, teacher, como que eu vou colocar lá meu perfil em inglês? Name, o que é name? É nome. Vai ser automático. Você, ao praticar, ainda mais rede social, que é algo que vocês utilizam no dia a dia, na verdade, todo mundo hoje, rede social é algo que está inserido já no nosso cotidiano, vai ser automático, você vai saber como utilizar e o que está dizendo cada item lá seja do Instagram, seja do Twitter, seja do Facebook. Vai ser muito fácil para vocês conseguirem manusear esses aplicativos. Acesse o site com assuntos que te interessem em inglês, ou seja, em inglês. Clothes, play soccer, você gosta de roupa? As girls, as meninas gostam de roupa, os boys, play soccer, futebol, ou as girls também gostam de play soccer, né? Acesse tudo isso em inglês. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma leitura do que te atrai, porque ler o que nós não gostamos acaba sendo chato. Então, quando lemos algo que chama a nossa atenção, nós aprendemos com muito mais facilidade, ok? Daí a teacher trouxe aqui, as pictures das dicas que eu falei logo acima, que é da Turma da Mônica, Mônica and Friends. Aqui, do Facebook, tudo em inglês. E esta página aqui de notícias, que é o Learning English, ok? Então, são páginas bem legais para vocês pesquisarem e praticarem as estratégias de leitura de acordo com o skimming, scanning, transparent words e repeated words. Deu branco na teacher aqui. E para finalizar, guys, esse gift que a teacher trouxe, Open Your Mind.
Eu tenho certeza que a maioria que está em casa conseguiu traduzir e descobrir o que está falando sem utilizar nenhuma forma de pesquisa. Open your mind. A cantora está aqui, todo momento assim. Quer dizer o quê? Abra sua mente. Vamos abrir a mente para a leitura, colocar em prática, porque a leitura facilita todas as formas de aprendizado que vocês tiverem na língua inglesa. Comecem com textos curtos, aos poucos vão ampliando, e vocabulário. Se eu tenho vocabulário, eu consigo realizar qualquer tipo de leitura. Então, guys, good week. See you next week e bye bye.